resultado sistêmico, que ele tem duas ações de validação. Uma que é implementar a Lei 10.639 e a Lei 11.645 nos currículos escolares. Essas duas leis, elas tratam da inserção de história e cultura dos africanos, história e cultura das populações indígenas nos currículos. E a segunda ação de validação é realizar a campanha por uma infância sem racismo de modo intersetorial. Eu acho que é importante eu destacar, porque muitas vezes quando a gente fala da implementação da lei nos currículos escolares, é óbvio que inicialmente ela estava muito direcionada à agenda das escolas mesmo, ao currículo que é implementado nas escolas. Mas tem um componente nessa legislação, que é a agenda de combate ao racismo, combate à discriminação, que é uma agenda também muito importante para que a gente considere dentro de outros ambientes que fazem acolhimento de crianças, né? Nós trabalhamos nessa rede de proteção com várias organizações não governamentais, com outras instituições que atuam, né, na proteção, no abrigamento de crianças, e muitas vezes esse componente das relações raciais, da mesma forma que ele é silenciado no ambiente escolar, ele também é silenciado nessas instituições. Então, eu acho que é uma oportunidade importante a gente refletir sobre isso, e acho que algumas questões colocadas aqui valem tanto para as escolas públicas, né, quanto por qualquer instituição, qualquer uma das instituições que atuam no cotidiano com crianças. Eu quero retomar com vocês um pouco a própria formulação dessa legislação, né? O movimento negro no Brasil, ao longo do século XX, ele sempre arguiu o Estado brasileiro sobre as políticas do Estado que desconsideraram, na verdade, excluir a população negra, né? Mas a lei, essas duas legislações, elas vão ser fortemente influenciadas pelos debates que se construíram no Brasil a partir da Conferência de Durban, que é uma conferência contra o racismo, discriminação racial, xenofobia, intolerância. Essa conferência, ela foi em 2001, na África do Sul, e o Brasil, a gente estava no processo de redemocratização, os primeiros governos, né, eleitos no país, e os debates de Durban, eles influenciaram muito e foram muito importantes para que essas legislações elas fossem aprovadas. Eu queria lembrar aqui o que estava no cerne da questão, né, para se construir esse texto. Primeiro, uma luta por igualdade de acesso à educação para todos e para todas. Os indicadores educacionais, ainda hoje, né, eles não guardam equidade quando no Brasil a gente compara a escolarização de crianças brancas e crianças negras, né? Ao longo de todo o século XX, nunca se produziu equidade no Brasil nos processos de escolarização. Isso também vale, né, gente, quando a gente olha para a população do ponto de vista econômico. Se a gente olhar o percentil, né, das pessoas que têm as menores remunerações no país e aquelas que têm as maiores, a gente também nunca conseguiu produzir equidade no campo educacional, né? Então, uma dos debates de Durban, das resoluções de Durban, era garantir igualdade de acesso à educação, né? Há uma orientação aos países para que adotassem e implementassem legislações que proibissem a discriminação baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica, em todos os níveis da educação, tanto formal quanto informal. Acho que isso vale aí para a gente pensar as nossas instituições de proteção para a lei da escola, né? Medidas necessárias para eliminar os obstáculos que limitavam o acesso de crianças à educação. É bom a gente lembrar que quando nós estamos falando em 2001, né, a gente ainda está falando de um contingente significativo de crianças que não estavam na escola, principalmente se a gente considerar a faixa etária de 0 a 5, né?
Nós avançamos muito nos últimos anos na expansão da cobertura do atendimento para a população de 4 e 5 anos, mas de 0 a 3 no país inteiro, né? A gente tem ainda indicadores muito baixos de acesso à creche e também para os jovens de 15 a 17. Só para chamar a atenção, só obrigatoriamente pela legislação a garantia, né, de vagas para criança de 4 a 5 anos e jovens de 15 a 17 se dá formalmente no marco normativo a partir de 2016. Né? É importante a gente falar disso porque, olha, a gente retomar um debate que a gente, né, vem de muito antes, mas nesse momento aí, em 2001, isso era muito efervescente e Duban trouxe isso como recomendação. E no caso do Brasil, quando a gente olha esses indicadores, por exemplo, de acesso à creche ou à pré-escola, se a gente comparar acesso entre crianças brancas e crianças negras, a gente vai ter um percentual muito menor de crianças negras com acesso à creche e pré-escola. Né? Ainda das resoluções de Duban, nós vamos ter, né, recomendações sobre investimentos, né, recursos para eliminar desigualdades nos rendimentos educacionais para jovens e crianças. Então não é só garantir o acesso, é a necessidade de se fazer políticas de permanência para crianças na escola. Né? Vamos lembrar também que aí a gente ainda não tinha nem Bolsa Escola, né? O programa Bolsa Família vem bem depois disso aí, mas essas ideias elas estavam ali, na verdade, né, provocando o Estado brasileiro da necessidade de construção dessas políticas. Apoio a esforços que assegurem um ambiente escolar seguro, livre de violência, livre de assédio, né? Principalmente motivados por racismo, por discriminação racial, xenofobia, intolerância religiosa, né? Estabelecimento de programas financeiros desenhados para capacitar todos os estudantes, né? Para que eles pudessem garantir a frequência a instituições educacionais superiores. Também, eu costumava fazer muito isso, chegar na escola de ensino médio e falar, olha, aqueles livros que vocês leram ao longo de toda a sua trajetória na educação básica com personagens negros, quais personagens negros vocês conhecem? Né? Não, as pessoas, eu acho que vocês conseguem citar quais que eles conhecem, né? Que a juventude conhecia naquele momento. Né? Pode falar, gente, vocês sabem. Quais os personagens negros vocês viveram na literatura? Tia Anastácia. Maci Pererê, Tia Anastácia. Né? E? Isso. Porque remete a cabeça essas coisas. No máximo aparece Negrinho do Pastoreio, que vocês esqueceram, faltaram essa aula. Né? E quando alguém fala Zumbi dos Palmares, a gente fala, alguém conhece Zumbi dos Palmares. Mas a questão não era essa, né, gente? Tia Anastácia, que é inclusive um ícone, né? É uma personagem construída pelo Monteiro Lobato, que deu um grande debate, inclusive envolvendo o Conselho Nacional de Educação, porque ele é o patrono da educação brasileira, era o patrono da literatura brasileira, mas ele era eugenista, foi presidente da Sociedade Brasileira de Eugenia e em várias cartas, né, dele está assim, explícito que ele dizia que era importante usar a literatura, né, para segregar, ou seja, para construir uma visão pejorativa da população negra. E é isso que ele faz, né? É isso que a gente vê, por exemplo, da obra dele, da mesma forma que, assim como a gente vê em relação a Tia Anastácia, ele tem um outro conto que é Negrinha, que é um conto de um relato de tortura, né? Para uma criança que é vítima de trabalho infantil e a forma como ela é tratada na casa onde ela morava, tanto é que ao final essa personagem ela enlouquece. Então, até 2003 nós não tínhamos nenhuma normativa no Brasil que nos ajudasse, né, a interferir nesses processos. Então, acho que é importantíssimo, a gente fala que essa lei ela vai ser uma ação afirmativa curricular, mas mais do que isso, porque ela vai abrir um campo para um debate importantíssimo
ligada a todas essas pautas e essas agendas de duplo, né? Que as crianças, né? Uma criança negra, quando ela chega na creche, quando ela chega na pré-escola, né? E ela vai ter o contato com o racismo, que é um racismo institucional, né? Principalmente, porque quando o Estado ele não provê, por exemplo, né? Nas bibliotecas escolares, não provê aos seus professores uma formação adequada para lidar com o racismo, ele está reproduzindo todo esse racismo que a gente tem aí na sociedade. E a Lei 11.645, que vai tratar da obrigatoriedade da temática de história e cultura da população indígena, que também a gente não tinha nada sobre isso até então. Nós vamos ter uma outra legislação, né, gente, que é a Lei 12.288, que vai instituir o Estatuto da Igualdade Racial, né, que altera legislações anteriores e que vai ser muito importante, né, porque ao instituir o Estatuto da Igualdade Racial, não só vai reafirmar a legislação anterior, da Lei 10.639, como o Estatuto da Igualdade Racial, ele vai retomar uma série de direitos fundamentais básicos da população negra, né? O que foi duro na aprovação do Estatuto da Igualdade Racial? É que a gente aprovou todo o Estatuto e teve vetado a parte que criava o fundo, né? Que era um fundo, na verdade, que garantiria o financiamento de políticas antirracistas e políticas que sustentassem aí o financiamento de políticas de reparação em vários âmbitos, né? Ainda a gente tem a Lei 12.711, que vai tratar do ingresso, né? Que é a lei de cotas. Eu fiz só assim, um panorama de toda a legislação que trata desse tema, porque eu acho que é importante a gente ver esse processo também, como se foi se desenvolvendo os marcos normativos. Essa foi a última legislação, ela é de 2012. Então, da aprovação da Lei 10.639 à aprovação da Lei de Cotas, foram 10 anos, e 10 anos de muita luta e de muito debate, né, gente? Não só pela União, mas no Congresso Nacional. E nós vamos ter lá em 2011, pela primeira vez, a gente vai ter aprovada a Lei de Cotas, não só, né, do ponto de vista vamos dizer, da Câmara, na verdade, da lei, da gente ter a aprovação da Lei de Cotas, vamos dizer assim, pelo Congresso Nacional, mas nós vamos ter a aprovação da constitucionalidade da Lei de Cotas, porque é bom a gente lembrar também que, a partir da Lei 10.639, algumas instituições de ensino superior começaram a implementar cotas, mas elas foram questionadas no STF sobre a constitucionalidade dessa legislação. Então eu achei legal trazer também para todo mundo lembrar. Tem que ser no período noturno, se o professor aceitar. Então, essa política associada a outra, gente, porque eu acho que aqui, como a gente está num grupo que é da área da proteção social, aí vocês devem ter mais elementos do que eu em outras áreas, né? A própria discussão da maioridade penal, eu falo, bom, basta a gente ir lá nos anais, né, gente? Do Congresso Brasileiro, das Assembleias Legislativas, que nós vamos encontrar lá no início do século, também, no início do século XX, também esse debate, dizendo que, não, olha, uma criança, ela pode ser responsabilizada criminalmente, né? Então, lá no início do século, se dizia assim, a partir dos 10 anos, se for criança branca. Porque se for criança negra, tem que ser aos 6. Então, essa lógica, né, essa ideia de construir esse outro, né, que é o inimigo, que é o perigoso, que são os negros, né, que desses você deve temer, foi uma política sistemática, muito bem empreendida pelo Estado brasileiro. Então, o racismo, né, ele existe em diferentes níveis, ele está tanto no nível pessoal, aí, das atitudes, dos valores, mas ele está também no nível interpessoal, no comportamento.
que se tem com outros grupos, no nível cultural, né? Por que a gente olha para outros grupos culturais, né? E desconsidera suas práticas. Eu vou dar um exemplo que eu acho que hoje no Brasil isso é muito forte, né? Quando a gente pensa a questão, inclusive a intolerância religiosa, a forma como ela tem crescido no país, e no nível institucional, quando você tem legislações, né? Ou você tem algumas práticas que elas vão sendo consideradas normais, né? Elas vão sendo, elas são consideradas, não provocam estranhamento, acho que é melhor dizer assim, né? E tradições que fazem com que a população negra, aquelas pessoas, e no Brasil é importante também, eu queria chamar a atenção aqui, para a gente ir percebendo essa discriminação, que ela acontece cotidianamente, ela é impetrada pelo Estado e muitas vezes a gente não se dá conta, né? Esse dado aí é de 2015, ele é bem emblemático, né? A PM do Rio de Janeiro impedindo adolescentes da periferia de ir às praias da Zona Sul, parava então os ônibus e fazia os jovens descer, sob o argumento de que eles não podiam estar desacompanhados dos pais, né? Então um jovem de 15, 16 anos não podia ir para a praia, né? Mas a gente sabe o que estava por trás disso, então qualquer jovem, né, pobre, negro da periferia aí na praia, né, com certeza deve estar indo para fazer alguma coisa indevida. Quer dizer, a presença dele incomoda as pessoas. Essa prática, gente, se a gente for observar bem, eu acho que em várias capitais, em diferentes medidas, ela acontece, né? Se a gente começar a pensar como é que funciona o sistema de mobilidade, né, os ônibus nas grandes capitais, a gente percebe muito isso. Eu vou falar de Belo Horizonte, por exemplo, né, que boa parte dos ônibus que servem aos bairros mais distantes, né, eles, por exemplo, no final de semana e a partir de 10 da noite, eles inexistem. Eles inexistem. É impossível um jovem que mora na periferia ir para um show, né, no centro da cidade, porque ele não volta para casa, ele não tem como voltar. Então, são uma série de medidas que elas têm na sua essência, né, um racismo institucional. Porque a gente vê o acesso, né? Da mesma forma, eu falo, é muito bom a gente observar o processo de expansão da rede escolar. Quais as regiões onde tem mais escolas, regiões onde tem menos escola, onde estão as escolas com melhor infraestrutura, as escolas com pior infraestrutura, né? A gente vai percebendo essa ação aí de um racismo institucional atuando, né? E estabelecendo a contribuição negra e indígena nas áreas tecnológicas, científicas e culturais, né? E aí a gente dá algumas dicas para os municípios, que eu acho que isso vale aí para todo mundo, né? Constituir um grupo gestor de promoção da igualdade racial na educação. A gente pensa muito a formação de professores, tem vários grupos, mas é preciso a gente ter gente que pare e pense sobre isso em relação a cada um dos municípios, né? Sensibilizar os gestores da educação para a importância da promoção da igualdade racial. Às vezes as pessoas nem percebem, né? Esse assunto ele é tão pouco, às vezes, falado, que as pessoas nem atentam para as situações, né? E ainda hoje a gente tem escolas que não aceitam crianças porque são negras. Quando eu falo isso, a gente não aceita porque são negros, não aceita porque são deficientes, né? A gente convive com isso ainda. Não aceita porque está em conflito com a lei. Não aceita porque está em conflito com a lei, né? No geral, esse que está em conflito com a lei, quem é? Né? É o adolescente negro, é aquele que já foi uma série de negações de direito ao longo da vida e tem mais esse, né? Então, acho que essa questão da gente sensibilizar os gestores da educação é importante. E, ao construir a campanha por uma infância sem racismo, é um bom momento, porque eu acho que a campanha por uma infância sem racismo, ela
traz essa característica da gente tentar articular pessoas de diferentes setores, né? Ao fazer esse trabalho da campanha por uma infância sem racismo, que está no meu último slide lá, né? Peraí que eu quero chegar lá na campanha, depois eu volto aqui, né? A gente pensa que era importante incentivar, né, a criação de coletivos e grupos de pesquisa. Eu sou assistente social também, e eu queria falar sobre isso. A área do serviço social, né, da proteção social, durante muito tempo não tratou de relações sociais, né? O serviço social ele não tratou, né, de racismo e não tratou das relações sociais. Então, eu acho que é muito importante, ao pensar por uma infância sem racismo, a gente conseguir, né, também trazer esse debate das relações sociais para o âmbito não só da educação, né, que está na pauta inicial desse resultado sistêmico, mas a gente pensar nas diferentes áreas. E pensar nessa articulação desse grupo gestor, porque é preciso a gente pensar, por exemplo, no caso da saúde, né? As crianças com anemia falciforme, por exemplo. Muitas vezes a gente nem tem o diagnóstico dessas crianças nos nossos municípios. E as escolas muito menos. Garantir a implementação das diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar quilombola e para a educação escolar indígena. Essas duas diretrizes, elas tratam da legislação e orientam muitos professores de como fazer para que elas sejam desenvolvidas. E eu queria chamar a atenção também para um outro material que foi produzido com apoio do Unicef, que é o Diagnóstico da Qualidade da Educação, Relações Raciais na Escola. Esse material é muito legal, aí porque são tantos nomes, mas uma das tarefas é que cada um consiga fazer pelo menos, ele é organizado, ele propõe à escola avaliar 5 dimensões da qualidade ligada a relações raciais, e uma das indicações é que cada escola consiga fazer pelo menos uma dessas dimensões, porque isso não é um processo que precisa ser feito tudo dentro de um ano, mas a escola ela pode ir avaliando essas dimensões ao longo do tempo e construindo soluções para ir trabalhando na construção de uma educação antirracista. Então eu acho que é muito legal esse material. Tem uma questão que eu não falei ainda lá dos erros, é porque eu não coloquei aqui o videozinho, mas eu acho que é importante chamar a atenção também, porque aconteceu um fato, inclusive dentro do selo Unicef. Estou falando isso, foi lá na Bahia, os colegas da Bahia, né, que contaram isso, né? Que foi... Eu tinha colocado aqui, mas saiu no slide que não apareceu. De erros, é a questão do blackface. Falta um pontinho ali, né? Porque ao tratar da questão racial, não utilizar de blackface, né? O que é o blackface? Surgiu nos Estados Unidos, os negros eram proibidos de participar, né? De teatro, de apresentações de circo, de cinema. Então, os brancos se pintavam de negro, né? Mas, todas as vezes que brancos se pintavam de negros, eles eram sempre apresentados de uma maneira pejorativa. E eu falo, a gente tem correlatos no Brasil, né? Basta a gente lembrar o que era o Mussum nos Trapalhões, né? Tinha um outro, lembra? Esqueci o nome do ator. Aqui tem uma discussão muito grande sobre blackface, porque a gente tem o maracatu. No maracatu, as pessoas pintam o rosto de peixe, né? E a gente teve um encontro da Uni aqui, e aí nesse encontro da Uni, as pessoas, eu acho que eram de BH, se não me engano se era de BH ou se era de Curitiba, vieram e apresentaram o maracatu deles, né? E aí começou ainda mais essa discussão sobre o maracatu, se utiliza ou não o blackface, porque tem os traços culturais, tem as questões, né? Da dança, tem o processo do negrume, que é feito, né? Mas tem as questões raciais que são muito fortes, precisam ser discutidas. Sim. A gente tem grupos de carnaval, por exemplo, no caso que eu estava contando, é que as pessoas foram fazer a discussão da questão racial na escola e fantasiaram de nega maluca.
Né? Então, assim, olha, gente, você quer trabalhar para a autoafirmação das crianças negras, mas você apresenta, né, a nega maluca para tratar da autoafirmação. Né? Eu acho que várias questões que a gente utiliza como práticas culturais, né, à medida em que cresce a nossa compreensão sobre as relações raciais no Brasil, nós vamos entender que isso não são práticas culturais que estão dadas, mas que elas foram construídas dentro de um contexto histórico e político, né? E elas tinham um sentido, e que a gente precisa também desconstruir. Então, eu acho que essa questão ela é muito forte em algumas comunidades, e a gente precisa dar conta de tratar, né? Uma outra coisa, porque quando a gente fala disso, o blackface, ele trabalha, ele é um estereótipo, né? Quer dizer, ele põe a população negra num lugar, vamos dizer assim, no lugar do riso, do ridículo. Né? Essa que é a discussão, é quando você pinta um rosto e você ridiculariza, porque aquela expressão é uma expressão do ridículo. É isso que a gente está discutindo, e a gente precisa pensar sobre essas coisas. Se a gente olha, tem um filme, meu tempo está acabando, eu queria sugerir para vocês também, se vocês buscarem no Facebook, Blackface, Spike Lee, o Spike Lee ele faz uma coletânea, né? Tem mais ou menos uns 13 minutos que ele produz, só mostrando em diferentes filmes e desenhos animados dos Estados Unidos como que o blackface vai sendo utilizado e como que a gente conviveu com essas imagens. Quer dizer, essa imagem ela vai sendo repetida até isso ficar na gente mesmo, isso fica marcado, isso fica como um lugar do comum, né? E aí, quando ele põe essa série de imagens assim na sequência, né, a gente é bastante impactante.